certo? O primeiro tema que a gente vai explorar hoje é o tema de obrigação tributária. Gente, obrigação tributária é um termo que, na doutrina, é conceituado como: o legislador do Código chama de obrigação principal ao vínculo abstrato que une o sujeito ativo ao sujeito passivo, tendo como objeto uma prestação pecuniária. É a relação jurídica de cunho patrimonial estabelecida no consequente da regra matriz de incidência. Leia-se hipótese de incidência. As demais relações destituídas desse caráter são designadas por obrigações acessórias. Aqui, esse doutrinador, ele nos dá a seguinte ideia: a partir de uma hipótese de incidência, o legislador, ele, diante da autorização que a Constituição Federal dá a ele, esse legislador, ele vai estabelecer uma obrigação principal, sempre de prestação pecuniária, ou seja, sempre de uma obrigação de dar dinheiro, dar um valor específico, e as demais obrigações, as demais prestações que essa lei determinar ao contribuinte, ao sujeito passivo, melhor dizendo, serão designadas de obrigações acessórias, ou seja, as obrigações de fazer, não fazer e tolerar. É sempre bom a gente também rememorar o que é que diz o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Esse artigo 3º do CTN diz respeito ao conceito de tributo, que é: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse artigo 3º, galera, é um artigo muito importante para a disciplina de Direito Tributário 2, porque, curiosamente, ela praticamente fala sobre todo o roteiro de conteúdos que a gente vai ver em Tributário 2. A gente vai estudar, por exemplo, o que é essa atividade administrativa plenamente vinculada, o que é essa ideia de instituído em lei, o que é a ideia da prestação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato ilícito. Então, a gente vai estudar todos os elementos que fazem nascer o crédito tributário, que fazem constituir o crédito tributário, a hipótese de inadimplência desse crédito tributário, a execução desse crédito tributário, as espécies dos créditos tributários e por aí vai, tá certo? Acho importante, antes da gente prosseguir, fazer a separação da diferença entre uma obrigação civil e uma obrigação tributária. Quando a gente estava lá no terceiro semestre, mais ou menos, a gente estudou na disciplina de obrigação civil não, de Direito Civil 2, a obrigação civil. Nessa oportunidade, a gente viu que a obrigação civil, né, aqui eu vou falar em termos bem genéricos, a obrigação civil, ela é uma obrigação que é constituída a partir de 3 elementos: elementos subjetivos, partes, pessoas que, no seu exercício de sua capacidade civil, dentro da formalidade de lei, ou seja, dentro dos requisitos de existência, validade e eficácia, celebram um negócio jurídico, ou seja, tem uma pessoa A, uma pessoa B, essas pessoas celebram, por meio de suas vontades, um negócio jurídico, certo? Dentro dessa obrigação civil também há o elemento objetivo, ou seja, qual é o objeto das prestações que nós, a partir da nossa vontade, estabelecemos mutuamente. Eu vou comprar uma casa pelo valor de tanto, eu lhe dou a casa, você me dá o dinheiro, ou seja, nós, a partir de nossa vontade, estabelecemos qual será o objeto dessa relação negocial que nós fizemos. E o elemento imaterial, o último elemento, é o elemento que configura a ligação entre os sujeitos e confere exigibilidade às prestações. Ou seja, um negócio jurídico que ele é feito de acordo com os moldes, ou pelo menos ele não é contra a lei, ele pode ser exigido, as prestações dele podem ser exigidas, protestadas, ajuizadas, enfim, todos aqueles elementos que a gente estuda lá em direito civil. Aqui, em direito tributário, a conversa é outra. Por quê? Porque a obrigação tributária, primeiro, ela não nasce de um acordo de vontades, ela nasce da imposição
do Estado, devidamente autorizado pela Constituição Federal, este ente da federação vai instituir uma lei nos moldes da Constituição Federal, em que vai determinar qual tributo será, sendo, por exemplo, o imposto, vai determinar a sua hipótese de incidência, a sua forma de constituição de crédito, as suas hipóteses de isenção, quem será o responsável para adimplir, melhor, quem será o sujeito passivo para adimplir aquela obrigação, quais são as obrigações acessórias que estão dentro daquela relação, dentro daquela obrigação tributária, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que, enquanto na obrigação civil você tem pressupõe uma horizontalidade de agentes, aqui na obrigação tributária não. Aqui a Constituição autoriza o ente da federação ele vai legislar de acordo com os moldes da Constituição para trazer a obrigação tributária ao sujeito passivo. E o sujeito passivo ele não pode se esquivar dessa obrigação tributária, porque ela é compulsória, como a gente acabou de ver no artigo 3º do Código Tributário Nacional. O elemento objetivo da obrigação tributária vai estar descrito na lei em específico que legisla sobre aquele tributo, e as fontes são fonte formal, própria lei, e a fonte material, o fato gerador que autoriza a aplicação daquela determinada lei, tá certo? Então, é importante a gente fazer essa diferenciação inicial entre a obrigação civil e a obrigação tributária. Esta não se confunde com aquela, principalmente em razão do elemento de imposição, de compulsoriedade que o Estado traz na execução da obrigação tributária. O Código, ele define a obrigação tributária de uma forma bem simples. O artigo 113 do CTN diz que a obrigação tributária é principal ou acessória. Ponto. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Ou seja, aconteceu o fato gerador, nasce o crédito tributário. A gente vai estudar como é que esse crédito tributário é lançado posteriormente. Por ora, fato gerador, nasce o crédito tributário. Como é que esse crédito tributário é extinto? Normalmente, comumente, pelo pagamento. Né? E há outras formas que também nós vamos explorar ao longo do semestre, mas por ora, extingue-se o crédito tributário pelo pagamento, esse crédito tributário nasce em razão da ocorrência do fato gerador, tal como está descrito aqui. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Gente, só um parágrafo. Só abrir aqui um parágrafo, não, um parênteses. Eu estou pegando os dispositivos do Código Tributário Nacional, tal como está escrito. Então, não estranhem, por exemplo, esse acento circunflexo aqui em interesse. É um código de 1900, da década de 60, né, de 66, e não é mais o português que nós escrevemos, não era o português que nós escrevemos hoje, né? Então, vão ter vários acentos, algumas palavras escritas de uma forma estranha. Não estranhe, não foi erro de digitação ou o que quer que seja, negligência na minha revisão, não. É só porque o código realmente deixa escrito dessa forma, tá? Fechando esse parêntese. Aqui, o código ele estabelece que, se não é pecuniário, será obrigação acessória, que será feita por prestações positivas ou negativas, ou seja, fazer ou não fazer, ou deixar tolerar. E aqui vem nos slides vocês vão ver que vai ter essa balançazinha aqui, e sempre que tiver essa balançazinha com texto, é só um bizu que eu estou dando para vocês, certo? Quando o legislador, no artigo 113, fala em legislação tributária, gente, aqui ele está falando de legislação tributária em lei no sentido mais amplo possível, tá? Não pensem só, por exemplo, em leis ordinárias, em leis complementares, não, pensem em todo tipo de norma jurídica, tá? Pense aí na pirâmide mesmo. Então, quando ele fala em lei tributária, leia-se lei em sentido amplo.
E outro ponto importante aqui, a extinção da obrigação principal não abarca a acessória necessariamente. Lembrem-se que, quando a gente está falando de obrigação civil, existe um princípio da, se eu não me engano, é gravitação jurídica, uma coisa nesse sentido, onde a obrigação acessória, ela acompanha a principal. Quando a obrigação principal ela é extinta, a obrigação acessória ela será necessariamente extinta também. Aqui não. Se você adimpliu a sua obrigação principal e deixou de prestar as obrigações acessórias, você continua em débito com o fisco. Você precisa realizar suas obrigações acessórias. O pagamento não o exime de continuar realizando as obrigações acessórias que a lei determinou. A imunidade tributária também não isenta o sujeito de realizar as prestações acessórias. Eu me recordo que em direito tributário 1, uma das hipóteses de imunidade era a imunidade quanto ao patrimônio lá da igreja, né? Dito assim de forma bem genérica. Mas a igreja, ela está imune de fazer o pagamento. Ela não vai pagar, por exemplo, o IPTU lá do prédio da igreja, tudo bem. Mas ela precisa, por exemplo, lá num evento da paróquia, ela acaba vendendo algumas coisinhas, ela precisa emitir nota fiscal, mesmo sendo isenta daquela prestação principal, né, a prestação de pagar. Por quê? Porque existe um interesse na fiscalização dos tributos, certo? Então, mesmo sendo imune, a igreja ela precisaria, por exemplo, emitir nota fiscal para garantir a fiscalização do que ela está fazendo ali. Tá? Essa questãozinha da acessória principal, gente, isso aqui costuma cair em prova, tá bom? Então, não se esqueçam. A obrigação ela é principal e acessória, mas o adimplemento da principal no direito tributário não o exime de adimplir também a acessória. Um outro ponto que sempre está em prova colegiada é esse parágrafo 3º do artigo 113. Continuando, a obrigação tributária é principal ou acessória. Aí vem o parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Os doutrinadores, eles defendem que não há uma conversão, não há uma conversão automática de constituir crédito tributário pelo inadimplemento. Por quê? Porque quando a gente viu lá no artigo 3º, a gente viu que tributo é uma prestação pecuniária que não constitua sanção de ato ilícito, certo? E aí, quando a gente vem aqui no artigo do parágrafo 3º do artigo 113, a gente tem uma ideia de que nasce uma prestação pecuniária compulsória a partir de uma sanção de ato ilícito. Ou seja, pelo meu inadimplemento, pelo meu ato ilícito de não pagar, meu ato antijurídico, eu estou sendo punido por um tributo. Aquilo que o próprio código estabelece como proibido. Então, há essa discussão e como é que a gente vai lidar com isso aqui na hora de uma prova. Quando Elisberg, e se não me engano, isso aqui também caiu em uma prova colegiada no semestre passado, mas quando o Elisberg ele vai cobrar isso aqui em prova, ele sempre deixa claro o quê? Se ele está cobrando a literalidade da lei. E é o que geralmente acontece. Então, pensem num item mais ou menos assim. De acordo com a literalidade do Código Tributário Nacional, a simples inobservância de obrigação acessória converte-se automaticamente em obrigação principal, alguma coisa nesse sentido. Aí vocês marcam que é verdadeiro, porque ele está pedindo a interpretação literal. Agora, numa questão mais subjetiva, em que ele possa abrir para um caminho ou para outro, aí vocês têm que estar cientes dessa discussão, né? Que tributo não é uma sanção de ato ilícito, e não nasce necessariamente, diretamente, uma obrigação principal do inadimplemento, mas sim a possibilidade, o direito, melhor dizendo, do Estado constituir crédito tributário pelo seu inadimplemento, que é a famosa multa, né? Vai ali incorrer juros de mora, né? A falta do pagamento por dia vai aumentar o valor daquela prestação e, eventualmente, multas tributárias irão nascer daquela omissão do contribuinte, ou do responsável instituído em lei. Certo, gente? Continuando.
Agora, falando especificamente dos sujeitos, tá? A gente deixa a obrigação tributária um pouco de lado agora, a gente vai falar dos sujeitos que compõem essa obrigação. Os artigos 119 e 120 do Código Tributário Nacional dão conta de dar algumas ideias para a gente sobre o sujeito ativo da relação tributária, da obrigação tributária. Ora, o sujeito ativo é o fisco, né? É o Estado. Só que a Constituição, ela vai desmembrar essa capacidade tributária ativa para vários entes da federação, né? Claro, ela vai entregar uma parte para os estados, uma parte para o município, e, lembrando aqui um pouco de direito constitucional, né? Quando ela delega para os estados, portanto, entende-se Distrito Federal. Quando ela delega para os municípios, portanto, entende-se também Distrito Federal, já que é o ente que acumula quase todas as competências dos estados e dos municípios, certo? O artigo 119 do Código Tributário Nacional diz que o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Titular da competência, leia-se, a Constituição disse que esse ente tem competência. Por exemplo, artigo 156 da Constituição Federal. Compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. O que é isso aqui? Isso aqui é o famoso ITBI. Alguém vai vender um imóvel do município de Fortaleza, na hora de fazer o registro no cartório, ela vai ter que pagar o imposto ao município de Fortaleza. E cadê a lei do município de Fortaleza regulamentando isso? Está aqui embaixo. Lei número 9.133, de 18 de dezembro de 2006. Eu peguei aqui só o caput lá da lei, né? Faço saber que a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Dos elementos do imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis por ato intervivos, ITBI. Certo? Se vocês tiverem a curiosidade de darem uma olhada nessa lei, é uma lei complementar aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza lá em 2006, que regulamenta o ITBI. ITBI, imposto esse que a Constituição atribuiu como competente os municípios. Portanto, o município de Fortaleza. Todos os municípios terão a sua lei própria. E aí, pegando esse gancho de que todos os municípios terão essa lei própria, imaginemos a seguinte situação que é prevista no artigo 120, que diz que, salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constitui pelo desmembramento territorial de outra subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Ou seja, a Constituição ela estabelece que determinado município, melhor dizendo, que todos os municípios são os responsáveis, são os sujeitos ativos das obrigações tributárias do IPTU. Só que um município acabou de nascer por meio de um desmembramento, ou seja, tínhamos o município de Fortaleza como um todo, e esse município ele se desmembrou. Vamos pegar aqui um Bom Jardim, que é uma grande região de Fortaleza, né? O Grande Bom Jardim tornou-se um município ao lado de Fortaleza. Como o Grande Bom Jardim ainda está se estruturando, ainda não tem, por exemplo, lei orgânica do município do Grande Bom Jardim, ainda não tem uma Câmara Municipal, ainda não tiveram eleições, tudo ainda está muito inicial. Quem é que é o responsável, ou melhor, quem é o sujeito ativo da obrigação tributária oriundo da propriedade de bens imóveis dentro do Grande Bom Jardim? Leia-se. Quem é que vai pagar o IPTU ao Grande Bom Jardim e como? Esse artigo aqui, o artigo 120, está dizendo que, enquanto o município hipotético do Grande Bom Jardim não tiver legislado sobre a IPTU, ele vai se subrogar na lei do município de Fortaleza. Então, na área do Grande Bom Jardim, ele vai pegar lá que tinha de lei no município de Fortaleza e vai aplicar para si. E aí ele vai cobrar aos seus munícipes o IPTU de acordo com a lei do município de Fortaleza, certo? Então, nasceu um município por meio de um desmembramento, ele pega
a legislação, ele se subroga na legislação tributária do município ao qual ele foi desmembrado para garantir a arrecadação do fisco no período em que esse município está se estruturando. Só fazendo uma pequena digressão, o artigo 18 da Constituição Federal, nos parágrafos 3º e 4º, estabelece que existem, sim, hipóteses de criação, incorporação, fusão e desmembramento de estados e municípios, certo? Então, isso aí também vale para estados, porque o artigo 120 do CTN, ele não aplica só, ele não fala especificamente de municípios, né? Ele fala de pessoa jurídica de direito público, tá bom? Seguindo, o Código Tributário Nacional, ele vai falar sobre o sujeito ativo, isso, e já segue para o passivo. Certo? O sujeito passivo aqui, gente, vai ser nosso objeto de estudo até a AV1. Certo? A gente só vai caminhar para o próximo grande tópico da disciplina depois da AV1. Até a AV1 a gente vai estudar somente sujeito passivo. Ora contribuinte, ora responsável tributário, e as hipóteses que permeiam um e outro. Certo? O artigo 121 estabelece que sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. O que é que ele está dizendo aqui? O Código está dizendo para a gente que, em resumo, de forma bem geral, se você é o responsável direto por realizar o fato gerador, ou seja, você realizou o fato gerador diretamente, pessoalmente, você é contribuinte. Eu sou dono de um imóvel. Quem é dono de imóvel, quem é proprietário de imóvel, no dia 1º de janeiro de todo ano, tem constituído o crédito do IPTU. Eu sou o contribuinte deste IPTU. O responsável tributário, por outro lado, é aquele que a lei expressamente diz em um rol de hipóteses que serão responsáveis a pagar o tributo cujo fato gerador foi realizado por outra pessoa. Então, o contribuinte tem uma relação direta e o responsável ele tem uma relação, digamos, indireta. É a lei que vai dizer que ele é obrigado a pagar. Então, essa diferença, ela é importante a gente pontuar, é importante a gente saber a diferença, mas ela não é muito complexa, é somente isso. Contribuinte, relação direta. Responsável, relação indireta. Contribuinte, ele é o responsável direto, né? Ele é a pessoa diretamente ligada à incidência do tributo, porque foi ele que realizou o fato gerador. O responsável, não. Teve que vir uma lei para dizer que ele é o responsável. Se não há lei, portanto, não há responsável. O sujeito passivo, no artigo 122, da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam seu objeto. Ou seja, quando a lei diz quais são as obrigações acessórias, vai dizer quem é o responsável por realizar essas obrigações acessórias. E aí eu coloquei aqui um bisuzinho, né? Regra geral, o contribuinte é aquele que executa o fato gerador diretamente, enquanto o responsável é aquele que, em razão da lei, torna esse sujeito passivo. Certo? Não confundir, gente, contribuinte responsável tributário com solidariedade tributária. Tá? Não dá para confundir isso. Artigo 123 do CTN, questãozinha de prova manjada essa aqui. Deu quase 100% de cair na prova do Elisberg, quase 100% de cair na colegiada. Esse artigo 123 tem que estar na ponta da língua de vocês. Por quê? Porque além dele ser tranquilo, vocês conseguem respondê-lo já com toda a bagagem que vocês têm de direito tributário 1. Enfim, não tem grandes dificuldades aqui. O que é que o artigo 123 diz? Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, leia-se, contratos, negócios jurídicos feitos entre particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Gente, a gente acabou de ver que
O contribuinte é aquele que realiza o fato gerador, propriedade de bem imóvel, por exemplo. E o responsável é aquele que, não realizando o fato gerador, a lei determina que será o responsável tributário. Ora, se é a lei que determina quem é o responsável tributário, é óbvio que as convenções particulares, negócios jurídicos particulares, não têm a possibilidade de alterar o dispositivo legal. Certo? A não ser que o próprio dispositivo legal permita essa possibilidade, né? Eu nunca vi, creio que não existe, né? Mas existe aqui um salvo-conduto do artigo 123, que fala salvo disposições em lei em contrário, ou seja, há a possibilidade, né, de um município, por exemplo, flexibilizar essa questão das convenções particulares. Alguém abriu o microfone, ia perguntar? Não, né? Mas, gente, sinta-se à vontade aí, caso alguém queira perguntar, pode abrir o microfone, me interromper à vontade, tá bom? Se tiver alguma dúvida, se estiver indo muito rápido, por gentileza, podem comentar, podem apontar alguma coisa. Certo? Então, aqui eu trouxe o exemplo do famoso contrato de aluguel, onde o locador, proprietário e possuidor indireto, ele realiza um contrato de aluguel com outra pessoa, e dentro desse contrato de aluguel, ele estabelece que o seu inquilino vai pagar o IPTU. Tá, tudo bem. O inquilino vai pagar o IPTU. Virou o ano, o inquilino não pagou o IPTU. O fisco vai atrás de quem? A execução fiscal vai cair em cima de quem? Vai cair em cima do proprietário, porque para o fisco não interessa esse contrato de aluguel. E aqui, a gente não entra nem no mérito se há direito regressivo do locador contra o locatário quando o locatário deixa de pagar o IPTU. Isso não interessa para o direito tributário. O que interessa para o direito tributário é o fisco, ele vai atrás do proprietário, independente do que o proprietário tenha acordado com outras pessoas, não interessa, ele vai atrás do proprietário, certo? Importante, eventual cláusula do contrato do aluguel que estipule que o locatário será o contribuinte da obrigação de pagar o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, será ineficaz contra a fazenda pública. Ineficaz contra a fazenda pública. Ela não quer saber de contrato, ela vai atrás do proprietário. Vai lá na matrícula, quem é o dono? Fulano de tal, fulano de tal, paga o imposto. Ah, mas eu fiz um contrato com outro fulano e ele disse que ia pagar. Aí vocês, é problema de vocês. Fulano de tal, paga o imposto. O imóvel é seu. Então, aqui, isso aqui que está na tela de vocês agora, isso aqui é 100% de vocês verem questões sobre isso aqui, ou na V1 ou na V3, certo? 100%. Falo assim, sem medo de ser feliz. Seguindo para o artigo 124, falando sobre solidariedade. Galera, outra questãozinha que é muito comum ao longo do semestre vai ser questões sobre solidariedade, certo? A gente vai explorar solidariedade na V1, na V2 e na V3, porque existem assuntos que vão puxar o conhecimento de vocês sobre solidariedade, certo? O artigo 124 do CTN diz que são solidariamente obrigadas, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Gente, aqui, leia-se quase sempre condomínio, certo? Várias pessoas são proprietárias de um bem. Todas elas são responsáveis solidariamente pelo adimplemento daquelas obrigações. 2, as pessoas expressamente designadas por lei, ou seja, quando a gente vai estudar ao longo dos próximos GEDs, que alguns artigos dizem assim, tais pessoas são solidariamente responsáveis, e aí a gente vai puxar, portanto, o Instituto da Solidariedade. E o que é a solidariedade? Aí a gente vai voltar lá para a obrigação civil de novo. Vocês lembram que as pessoas acordam coisas e um pode cobrar do outro, um pode exigir do outro a obrigação dessa prestação acordada. A solidariedade acontece quando alguém realiza negócio jurídico com várias outras pessoas e se estipula pelo contrato, pelo negócio jurídico ou pela própria lei que
O credor, ele pode cobrar de qualquer um dos devedores, podendo cobrar de um ou de vários. Ele pode ajuizar contra um ou contra vários. Do adimplemento dessa obrigação, exclui-se o credor e aí quem pagou vai atrás de repetir o pagamento com os demais codevedores. Certo? Então, a solidariedade é um instituto geralmente estudado lá em obrigação civil, lá no direito civil, em que alguém pode cobrar de um ou de vários devedores que se achem nessa situação de solidariedade. E aqui, na obrigação tributária, é mais ou menos a mesma coisa. Se eu sou dono em conjunto de um imóvel da minha esposa, por exemplo, nós somos coproprietários de um bem imóvel. O fisco ele pode cobrar de mim ou dela, ou pode cobrar de nós dois, não interessa. Ele vai cobrar de mim ou dela, ou ele quer saber se ele vai receber. Certo? Isso é a solidariedade. Um pontinho importante aqui é que a solidariedade, de acordo com o parágrafo único, a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Ou seja, vai cobrar do primeiro que aparecer, de quem ela achar melhor, de quem um procurador a executar lá na execução fiscal, tá certo? Não comporta benefício de ordem. O Estado cobra de qualquer um, em conjunto ou individualmente. O pagamento do tributo exclui o Estado dessa relação obrigacional. O que é que o artigo 125 diz ainda sobre solidariedade? Salvo disposição de lei em contrário, são seguintes os efeitos da solidariedade. 1. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais, ou seja, aquele que pagou resolveu com o fisco. Agora ele vai atrás dos outros e para direito tributário isso não é da nossa conta, tá? O que importa é que um pagou, o fisco vai-se embora. O fisco saindo da relação negocial, da obrigação tributária, melhor dizendo, já não interessa mais aqui para fins de direito tributário. 2. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Gente, isso daqui é uma questãozinha muito peculiar que também pode cair em provas, que é a seguinte. Regra geral, quando eu isento, por exemplo, um imóvel de pagar o IPTU, eu estou isentando todas aquelas pessoas que são solidariamente responsáveis por pagar aquele tributo. Porém, quando eu estou isentando uma pessoa apenas, que seria solidariamente responsável pelo pagamento de determinado imposto, eu estou tirando ela da relação, mas as outras duas, outras três, quatro persistem nessa situação. Então, vamos aqui para o exemplo. Imagine que 3 pessoas são condôminas, são coproprietárias de um bem imóvel, mas, por circunstância hipotética, uma delas torna-se isenta de pagar o tributo. O que acontece? A solidariedade persiste para os demais, deduzido o valor da cota-parte daquele que foi isentado, ou seja, o fisco vai atrás dos outros. Mesmo que um deles tenha sido isentado, ele vai atrás dos outros, deduzida a cota-parte que ele mesmo, o Estado, decidiu isentar. Caso o bem, não a pessoa, fosse isenta, todos os sujeitos passivos seriam exonerados da obrigação tributária. Por quê? Porque agora eu não estou isentando a pessoa, eu estou isentando o bem, o objeto. Certo? Por fim, como efeito da solidariedade, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Certo? Então, houve ajuizamento, houve execução fiscal, interrompeu-se a prescrição contra uma pessoa só, os demais não podem eventualmente alegar a prescrição no futuro. Por quê? Porque se o fisco ajuizou contra um, entende-se como interrompida a prescrição contra todos os solidários. Beleza? Artigo 126, aqui para encaminhando para os finalmente já. O artigo 126 do CTN diz que a capacidade tributária passiva independe de capacidade civil de pessoas naturais. Ou seja, pessoa incapaz ou relativamente incapaz não está isenta de pagar tributos.
certo? Ela não vai estar isenta de pagar tributos. Ah, nasceu um herdeiro de um bilionário e o bilionário morreu, esse cara herdou tudo. Esse cara tem um monte de bens, tem que resolver a vida com imposto de renda, pagar imposto de propriedade, enfim, por aí vai. Só que ele é um recém-nascido. Ele é proprietário de bem? É, paga imposto, certo? A lógica é mais ou menos essa. É claro que não vai ser ele que vai lá levar o dinheiro lá antigamente na lotérica e pagar o imposto do IPTU da casa que ele herdou. Claro que não. Mas aqui é o exemplo exagerado, né, para a gente entender como é que funciona essa coisa na prática. A pessoa ela é menor de idade, menor até do que 16 anos, onde ela teria a capacidade relativa. Essa pessoa, ela vai ser, dentro de uma obrigação tributária, ela vai ser cobrada, ela vai ser executada. Por quê? Porque não há isenção, porque a pessoa não tem capacidade civil plena, certo? Para o fisco, isso não interessa, certo? O bebê acabou de nascer e herdou uma propriedade, dia 1º de janeiro vai ter lá o IPTU bem bonitinho no nome dele. E aí alguém que pague. Alguém vai ter que pagar isso aí. Inciso 2. De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Aqui vocês vão estudar, por exemplo, em recuperação judicial, os efeitos da recuperação judicial e da falência para a atividade da pessoa, né? A pessoa ela fica por determinado período proibida de exercer atividade comercial e tal, vão ter uns efeitos que vocês vão estudar lá em recuperação judicial, mas só porque ela não está possibilitada de executar essas atividades, não significa que ela está isenta de pagar os impostos daquela massa patrimonial ali que faz parte do patrimônio dela, tá bom? Essa defesa ela não pode ser alegada contra o fisco. 3. De estar a pessoa juridicamente regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Gente, imagina aí, eu cobro um imposto de alguém, e esse alguém, essa unidade profissional, digamos assim, ela diz que, mas nós não somos pessoa jurídica, nós não constituímos pessoa jurídica, não temos CNPJ, portanto, o fisco não pode cobrar de ninguém. Pode sim, viu? Não interessa para o fisco se não há constituição, se não há o CNPJ constituído, ele vai cobrar. Vocês podem lembrar, por exemplo, da sociedade em conta de participação, lá em direito empresarial, onde a gente tinha o sócio oculto e o sócio ostensivo, uma sociedade despersonalizada. Não interessa para o fisco, pague. Alguém vai pagar essa história. Então, esse artigo 126, ele traz hipóteses de defesas, né, defesas no processo de execução fiscal que são inaceitáveis. Né? Não se defende de uma execução fiscal dizendo que a pessoa ela é incapaz civilmente. Não se defende de uma execução fiscal dizendo que o CNPJ não foi constituído. Isso não importa para o fisco. Artigo 127 aqui, para a gente finalizar o último artigo de hoje. O artigo 127 diz que dispõe sobre domicílio eleitoral, de domicílio tributário, e dispõe da seguinte forma: na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Gente, aqui basta uma simples leitura. O que importa, né, o que costuma cair mais em prova é o seguinte: é verdade que o Código Tributário Nacional possibilita que o contribuinte diga onde ele vai ser cobrado? Sim, é possível. O caput do artigo 127 diz expressamente: na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável, aí sim é que vai entrar as regras do CTN, ou seja, primeiro prevalece aquilo que o contribuinte diz e depois é o que o código diz. Ou seja, se eu digo que o meu domicílio tributário é aqui, então o fisco vem aqui. Existe aqui uma exceção que a gente vai ver no próximo slide. Então, inciso 1. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Aqui é o que o código está dizendo. Se você quiser dizer que é outro canto, então diga antes. Se você não falar, então o fisco vai olhar aqui. Você é pessoa física? Tá. Onde é o seu domicílio? É aqui? Então, vou lhe cobrar ali. Não tem domicílio? Mas você trabalha onde? Lá? Então, vou lhe cobrar lá.
2. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar de sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem a origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Ou seja, você é CNPJ, onde é a sua sede, é ali. Eu vou cobrar ali. Ah, mas tal coisa foi feita em uma filial. Tudo bem, então eu vou cobrar lá na filial, não tem problema nenhum. 3. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições do território da entidade tributante. Que ele abre geral, né? Para pessoas jurídicas de direito público, abre geral. Aí vem um parágrafo primeiro. Quando não couber a aplicação das regras... Só um minuto. Eu esqueci de apagar isso aqui, gente. Eu vou corrigir depois. Aí vem um parágrafo primeiro. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos fatos ou atos que deram origem à obrigação. Então, vamos lá. Olha o que é que o artigo está dizendo. Ele deixa eu eleger qual é o meu domicílio tributário. Eu elegi? Não. Tá, sou pessoa física. Vamos lá para o inciso 1. Eu tenho residência habitual? Não tenho. Não tenho domicílio, não... ninguém sabe onde é que eu estou. Onde é que eu trabalho? Ninguém sabe. Ou então é um local incerto. Enfim, ninguém sabe onde eu trabalho, é um trabalho informal, ou então eu nem trabalho. Ninguém sabe onde é que eu estou, local incerto, não localizado. O que é que o fisco faz? Tá. O imposto é sobre o quê? O imposto é sobre propriedade de bem imóvel. Tá. Esse bem imóvel está onde? Em Fortaleza? Então cobra em Fortaleza. Certo? Então, o código ele está dizendo que, diante das milhares de possibilidades para evitar uma certa evasão fiscal, né, de eu omitir aonde é que eu vou ser cobrado, ele diz que, tá, você escolhe. Você não escolheu, vai ser o do seu domicílio, tá? Ou então no seu trabalho. Não é nem no seu domicílio, nem no seu trabalho, tudo bem. Então, vai ser onde o bem está. Ou onde aquele fato gerador aconteceu. Não importa o que aconteça, haverá um domicílio para você. E aí vem um parágrafo segundo, parágrafo mais escorregadio para as provas. Parágrafo segundo diz que a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Lembram no tributário 1, quando a gente estudou os institutos da elisão e a evasão fiscal, aqui é mais ou menos a mesma ideia. Lá no artigo 115, parágrafo único dele, diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo. Aqui é mais ou menos uma ideia semelhante. A autoridade administrativa, ela pode recusar fundamentalmente, né, o domicílio eleito, se entender que aquela eleição de domicílio ela foi feita para impossibilitar ou dificultar a arrecadação ou fiscalização do tributo. Ou seja, eu coloco que o meu domicílio é numa região de difícil acesso, as pessoas geralmente não conseguem chegar lá, a autoridade fiscal ela pode recusar essa eleição de domicílio tributário para cobrar o tributo, tá certo? Gente, esse aqui é o nosso último slide. Foi corrido, né? Muitos artigos. Eu não aprofundei tanto nos artigos, não trouxe tantas hipóteses para também caber dentro de uma hora e a gente não atrapalhar muito a vida de vocês aí no sábado, tá bom? Mas muito obrigado pela participação de vocês.